Pessoal, recentemente batemos a marca de 140 mil inscritos. Mais uma meta superada aqui no canal, logo vamos ser 150 mil inscritos. E eu só tenho a agradecer a vocês, pessoal, por darem essa força, por dar toda essa oportunidade, por trazer tudo isso aqui que eu tenho pra realidade, tudo, galera. Eu só tenho a agradecer pra vocês. Se hoje eu tenho o privilégio de dizer que eu sou meu próprio chefe, tudo isso é graças a esses 140 mil inscritos que me assistem, me acompanham aqui no YouTube. Muito obrigado, galera, sério, de coração, e com certeza não teria chegado aqui se não fosse por vocês. E aproveitando essa comemoração, eu decidi fazer um vídeo totalmente especial, uma lista totalmente especial, onde eu vou fazer um top 10 dos meus 10 lutadores favoritos de todos os tempos. Calma, não é 10 melhores lutadores da história, mas sim os 10 lutadores que eu mais gosto, tanto de assistir, quanto da personalidade, tudo. Os 10 lutadores que eu mais gosto. Mas, Carlos, e a tal da imparcialidade? Você não é um jornalista, você tem que ser imparcial. Sinceramente, pessoal, 140 mil inscritos, vocês já me conhecem. Você sabe que quando eu tenho que criticar um cara, se eu gosto dele ou não, eu vou criticar. Quando eu tenho que elogiar, mesmo que eu odeie esse lutador, eu vou elogiar. Então vocês sabem que, apesar de eu ter meus favoritos, na hora H eu vou ser imparcial. E eu acredito que vocês vão se surpreender com muitos nomes aqui nessa lista. Vai ter nomes que vocês vão falar: ué, você gosta desse cara, mas você estava criticando ele um dia desse? E outros que nem vão aparecer na lista, mas vocês vão falar assim: ué, mas você fala tanto desse cara, fala tão bem, por que ele não tá no top 10, etc. Enfim, pessoal, outra coisa, não é porque o cara não apareceu aqui no top 10 que eu não gosto dele, é simplesmente porque esses aqui são meus favoritos, e ele não tá tão... não gosto tanto dele assim, entendeu? Mas enfim, pessoal, sem mais delongas, os meus 10 lutadores favoritos. Número 10, Alex Poatan. Curioso, eu fiquei em dúvida entre dois Alex para começar essa lista. Eu fiquei em dúvida entre o Alex Poatan e o Alexander Gustafsson, mas eu acabei escolhendo o brasileiro. Eu comecei a acompanhar o Poatan a partir do Israel Adesanya, um pouco antes do Izzy ter enfrentado o Anderson Silva, quando eu fui procurar quem foi o brasileiro que tinha vencido o Adesanya no kickboxing. E eu não só gostei muito de assistir as lutas dele, mas gostei bastante também do personagem, da personalidade do Alex Poatan. Ele meio que segue a própria filosofia, o próprio estilo de vida. Ele não se influencia. E é interessante porque ele parece ser um cara frio, assustador, mas ele é animado e brincalhão com as pessoas ao redor dele. É engraçado porque na hora da luta você vê aquele gigante com cara fechada, com poucas ideias, só que aí você vai no Instagram, nas redes sociais dele, quando ele tá com a família, você vê ele soltando uma piadinha, uma brincadeira, tudo assim, do jeito dele. Eu acho muito interessante isso. Enfim, gosto muito do Poatan, das lutas dele, da personalidade dele, e acho que nessa geração atual de lutadores brasileiros, ele é o meu favorito. E acredito eu que muito em breve ele vai disputar o cinturão dos meio pesados, e acho que ele vai ser campeão até o final do ano. Número 9, Cris Cyborg. E das lutadoras de MMA no geral, sem dúvidas a minha favorita é a Cris Cyborg. Embora eu considere a Amanda Nunes a maior lutadora de todos os tempos, a Cris Cyborg fica logo atrás, em segundo lugar, por ter conquistado cinturões nas principais organizações de MMA no esporte: Strikeforce, Invicta, Bellator e UFC. Eu lembro que eu fiquei muito feliz lá em 2016 quando ela chegou no UFC, quando ainda não tinha um peso-pena feminino e ela tinha que se matar para competir no peso casado. Mas aí depois, claro, ela se tornou campeã do UFC, formaram a categoria peso-pena, e eu lembro que eu ficava nervoso toda vez que eu ia ver a Cyborg assistindo. E aí, lá pra metade da luta eu lembrava: caraca, é impossível vencer a Cyborg. Mas era sempre assim, toda vez que começava a luta da Cyborg eu ficava nervoso, eu ficava com medo dela perder. Inclusive é assim que se identifica quando eu gosto ou não de um lutador. Quando eu fico nervoso, quando eu fico com a mão tremendo, com o coração batendo quando eu tô assistindo ele lutar. E eu ficava assim, vendo a Cris Cyborg lutando, e eu admito, eu sou um grande fã dela, só queria que rolasse aquela revanche entre ela e a Amanda Nunes. Infelizmente, agora acho que isso nunca vai acontecer. Número 8, Renan Barão. Depois que eu comecei a assistir o MMA por causa do Anderson Silva, eu fui fazendo ponte, né? Fui descobrindo outros lutadores, o José Aldo e o Renan Barão, que também era, junto com Aldo, um dos campeões brasileiros do UFC na época. O Barão também é nordestino, assim como eu, só que ele é do Rio Grande do Norte, e tinha um estilo de luta muito legal de se assistir, agressivo, com golpes plásticos, e vivia uma fase absurda, com mais de
30 vitórias seguidas no MMA. Só que infelizmente tudo isso acabou na primeira luta contra o TJ Dillashaw e foi pro fundo do poço naquela revanche. Desde então o Barão ficou irreconhecível, mas eu sempre acompanhei todas as lutas dele e sempre tinha esperança de ver o verdadeiro Barão voltando. Hoje ele tá inativo há uns 4 anos, ele tá com 5 derrotas seguidas no MMA, eu torci pra ele em todas elas, e aparentemente ele tá pra voltar a competir, ele vai lutar agora no Game Bread, né, o MMA sem luvas, mas sinceramente eu, sei lá, não tô com um bom pressentimento em relação a isso. Número 7, Khabib Nurmagomedov. Acreditem se quiser, mas no começo eu odiava o Khabib. Sei lá, simplesmente não simpatizava com o cara, achava ele meio soberbo, o estilo de luta dele não era dos mais empolgantes assim de se assistir, e na maioria das vezes eu nem parava pra ver esse cara lutar, eu só, né, ficava meio assim. Mas depois da luta dele contra o Edson Barbosa, que ele venceu por 30-24, 3 rounds 10-8, eu comecei a mudar de ideia e pensei, pô, não tem jeito, esse cara vai ser campeão algum dia. A partir daí comecei a procurar a fundo quem realmente é o Khabib, de onde ele veio, e esse modo dele, essa soberba entre aspas dele, na verdade não é que ele quer ser soberbo, mas é mais o estilo do cara. Acontece que ele tem muita confiança nas habilidades dele, no que ele faz, só que ele também não tem travas na língua, ele fala o que vem à cabeça. Então, por exemplo, se ele falava, eu vou esmagar esse cara, vou atropelar esse cara, vou nem suar lutando com esse cara, é porque ele realmente acreditava nisso. Ele não criava um personagem como o Colby Covington, Chael Sonnen ou o McGregor. Ele realmente pensava naquilo e ele não tinha a intenção de ofender o lutador. É aquilo que ele pensava. Ao mesmo tempo, ele era um exímio artista marcial. Ele tem a sua honra, ele tem seus princípios, valoriza muito a família dele e apesar do sucesso, apesar de ser em números o segundo lutador mais popular da atualidade, ele continua sendo um cara tranquilo, na dele, pouco influenciável. Se você pega o Khabib 2013, 2014 e compara ele com agora, você vê que não mudou muita coisa, apesar da fama. E apesar dos milhões de dólares que ele fez depois que se tornou campeão do UFC, principalmente depois da luta contra o Conor McGregor. Ele também não liga muito porque as pessoas falam ou mandam ele fazer, ele segue a própria filosofia. Além disso, eu compartilhei um pouco da dor dele quando ele perdeu o pai. O meu pai faleceu lá em 2016 e eu sei exatamente o que é que o Khabib sentiu naquele momento. Se aposentou bem, mas eu acho que foi cedo demais. Eu queria ter visto ele mais dentro do octógono. Por isso que eu considero ele o maior peso leve da história, mas ainda acho que não dá pra colocar ele na mesma discussão de John Jones, Anderson Silva e Jorge St-Pierre, porque o cara só teve 3 defesas de cinturão. Ainda assim, Khabib é um dos meus lutadores favoritos. Número 6, Daniel Cormier. O Cormier no início pra mim era aquele cara nem fede nem cheira. Eu não gostava dele, mas também não odiava. Ele tava ali. Mas foi a partir da rivalidade dele com o John Jones que eu passei a respeitar demais esse cara, porque eu fazia meio que o paralelo entre ele e o Jones. De um lado você tem o John Jones, jovem, grande, fisicamente privilegiado, fazendo todo tipo de bagunça pra arruinar seu legado. Prisões, doping e mesmo assim ele era aplaudido pelos fãs. E do outro você tem o Daniel Cormier, gordinho, baixinho pra categoria, quase quarentão, mas extremamente esforçado, disciplinado, leva sua carreira a sério, jogava limpo. E mesmo com todas essas desvantagens físicas, tava lá o cara batalhando contra gigantes. Ele lutou contra o Alexander Gustafsson, contra o Anthony Johnson 2 vezes no auge e foi simplesmente o maior rival do maior lutador de todos os tempos. Eu gosto muito da personalidade do DC, ele é bem brincalhão e em conquistas eu acho que ele tá inclusive acima do Khabib, por ter sido campeão em 2 categorias de peso diferentes ao mesmo tempo e também por ter vencido mais títulos do que o russo. Número 5, Muhammad Ali. Entrando no boxe agora, eu sei que obviamente não acompanhei a carreira do Muhammad Ali, é impossível eu ter acompanhado, mas ele foi muito importante pra mim por causa do meu pai. Meu pai ele vivia contando as histórias das lutas do Muhammad Ali, já ouvi diversas vezes o que é que ele fez para vencer o George Foreman. Inclusive, foram essas histórias do meu pai que me inspiraram a criar esses quadros de história. A história dos lutadores, lutas históricas, o conto das lutas. Transmitir as histórias que eu conheço das lutas aqui para vocês. Principalmente para aqueles que estão começando a acompanhar o esporte, que não conhecem essas histórias, esses lutadores, essas lutas. E esse sempre foi o foco do canal. Não só satisfazer quem acompanha diariamente o esporte, mas também introduzi-lo para os novos fãs. Tem muita gente aqui no canal que eu vejo nos comentários
que começaram a acompanhar MMA a partir dos meus vídeos e que nem sequer gostavam do esporte, mas começaram a ver por outra visão através dos meus vídeos. E eu fico feliz da vida. Além dessa ligação entre eu, meu pai e o Ali, eu gosto muito das lutas dele e da personalidade dele. Não existe outro Muhammad Ali, nunca existiu e talvez nunca exista. Ele é único, o impacto que ele causou, a época que ele viveu jamais irão se repetir. E até hoje a sabedoria dele, as frases dele, os princípios do Ali ecoam. Muitos tentam, muitos se parecem, mas nenhum é igual a Muhammad Ali, que pra mim é o grande pilar dos esportes de combate, o Pelé do mundo das lutas. Número 4. Tyson Fury, mais um cara cuja as aparências enganam. Parece meio fora de forma, meio desleixado, lango-lango, mas na verdade é o melhor peso pesado dessa geração. Eu gosto muito do Tyson Fury e acho que é um privilégio acompanhar a carreira dele. Gosto muito das lutas dele, acho ele muito engraçado, muito brincalhão assim de se acompanhar. E também acho a história dele de vida simplesmente incrível. Um bebê prematuro que nasceu com 400 gramas, nem era esperado para sobreviver, acabou se tornando esse gigante de 2,6 metros de altura. E como ele foi um bebê que lutou para sobreviver, ele acabou sendo batizado de Tyson, em homenagem ao grande Mike Tyson. Não só isso, mas ele foi campeão em 2015 em cima do Vladimir Klitschko. Só que aí depois de ter realizado o grande sonho da sua carreira, da sua vida, ele acabou entrando em depressão, engordou um bocado, quase tentou se matar, quase não, né? Tentou se matar, mas conseguiu superar os próprios demônios, perdeu peso, voltou ativa no boxe e voltou a ser campeão mundial da WBC e The Ring. É uma história incrível e eu tenho certeza que algum dia vai acabar se tornando um filme. Número 3, José Aldo. Eu comecei a acompanhar o José Aldo depois que eu fui assistindo as lutas do Anderson Silva. Fui fazendo aquelas pontes que eu falei em relação ao Renan Barão. E no começo, eu não sei lá, eu gostava do Aldo, mas não era um fã, sabe? Não era um grande admirador. Querendo ou não, no início ainda tinha um certo preconceito com aquelas categorias de peso menores, as mais leves. Mas depois de jogar o jogo do UFC e depois daquela luta do Aldo contra o Chad Mendes, aí eu passei a virar fã. Torci muito pra ele dar uma surra no Conor McGregor, eu senti aquele mesmo feeling, aquela mesma sensação da época do Anderson Silva contra o Chael Sonnen. Achei que o clima tava muito parecido e eu torcia muito pro Aldo vencer o McGregor. Acabou que não aconteceu, o Aldo perdeu, mas eu segui acompanhando ele e torcendo que nem um fã. Comemorei muito no UFC 200 quando ele recuperou o cinturão contra o Frank Edgar. Inclusive, o único UFC que eu vi ao vivo, presente lá na arena, foi a luta do Aldo, a primeira, contra o Max Holloway. E eu lembro que depois dessas derrotas pro Max Holloway, o Aldo ficou com 2 derrotas seguidas e ele ia lutar contra o Jeremy Stephens pra tentar quebrar essa sequência de derrotas. E eu lembro que eu tava num bar com minha ex-namorada, tava lá a família dela também, e eu só assim, aqui no celular, assistindo a luta do Aldo, esperando o Aldo lutar, e aí ele ganhou, aí eu comecei a comemorar, e o pessoal olhando assim pra mim estranho, o que tá acontecendo? E eu lá com o celular na mão gritando, Aldo, Aldo! E cara, como eu falei com a Chris Borg, você identifica quando eu gosto de um lutador quando eu fico nervoso vendo ele lutar. E eu ficava muito nervoso vendo o Aldo lutando, principalmente agora, nessa reta final da carreira dele, que eu queria muito ver ele disputando o Cinturão dos Galos. Mas enfim, sou muito fã do Aldo, gosto muito do jeito dele e achei muito bonito de assistir ele recebendo o prêmio do Hall da Fama. Foi emocionante. Número 2, Tony Ferguson. Quem me conhece sabia com toda a certeza do mundo que esse indivíduo ia estar aqui nessa lista em uma posição de destaque. Lembram que eu disse que no começo eu não gostava do Khabib e, sei lá, não simpatizava muito com ele? Pronto, eu comecei a acompanhar o Tony Ferguson porque lá em 2015, 2016, início de 2016, eu achava que só ele poderia vencer o Khabib. Só que as lutas dele por si só eram tão boas, o estilo dele era tão doido, tão diferente, e ele mesmo era tão doido com aqueles treinos malucos que ele fazia na academia, dando pirueta, chutando cano de aço, e tinha toda aquela mítica dele ser o bicho-papão da categoria, que ele deformava todo mundo, que ninguém queria lutar com ele. Eu gostei tanto dessas coisas que eu virei um fã. E sim, eu tô sofrendo bastante nessa fase atual da carreira dele, com 5 derrotas seguidas. Cada uma dessas derrotas é como uma facada aqui no meu coração. E outra coisa, no dia a dia, assim, no WhatsApp, eu sempre faço piadas em relação ao Tony Ferguson. Aquele meme que teve na internet, né? O
Tony Ferguson is the type of guy, que é o Tony Ferguson é aquele tipo de cara. Até anotei algumas aqui, ó, no roteiro. Tony Ferguson é o tipo de cara que olha pra cima e pra baixo antes de atravessar a rua. Tony Ferguson é o tipo de cara que acorda a mulher pra avisar que vai dormir. Tony Ferguson é o tipo de cara que se veste de urso só pra lutar com o Khabib. E pensando bem, eu vou lançar agora um desafio. Eu vou dar um like, apertar no coraçãozinho das melhores piadas aqui nos comentários em relação ao Tony Ferguson. Tony Ferguson é o tipo de cara que... Comenta aí nos comentários, faça sua melhor piada que eu vou deixar o meu like. E pessoal, todos os lutadores que eu falei até agora não possuem exatamente um ranking. Não é porque, sei lá, o Poatan tá lá atrás que eu gosto menos dele do que, sei lá, o Aldo ou o Ferguson. Os outros lutadores não seguem exatamente uma ordem de qual eu gosto mais ou qual eu gosto menos. Mas esse primeiro lugar é, sem dúvidas, o meu lutador favorito e o lutador mais importante da minha trajetória aqui no MMA, porque ele foi o grande responsável por eu ter entrado nesse mundo. E claro, eu tô falando de Anderson The Spider Silva, indiscutivelmente o meu lutador favorito. Foi a partir do Anderson que eu comecei a assistir MMA. A primeira luta dele contra o Chael Sonnen, depois teve a luta com o Belfort e a revanche contra o próprio Sonnen, que teve todo aquele trash talk do Sonnen xingando o Brasil, e eu ficava torcendo pro Anderson. Acho que foi meu primeiro momento de patriotismo na minha vida, eu torcendo pro Anderson representar o Brasil, ser aquele herói nacional, calar a boca do Sonnen. E foi a partir dessa luta que eu realmente abracei o MMA. A partir da segunda luta do Anderson com o Sonnen que eu mergulhei nesse esporte. E o meu pai, que ainda era vivo, ele era um grande fã do Muhammad Ali, como eu falei. E tinha muita coisa que ele via do Muhammad Ali no Anderson Silva. Ele acabou simpatizando também. Então, a partir da luta com o Sonnen, a gente passou a assistir as lutas do Anderson Silva. Claro, reprise, né? A gente viu essa luta do Sonnen e viu também a luta dele com o Stephan Bonner e viu todas as outras em reprise, que passava às vezes a reprise do UFC lá no Sport TV. A gente sempre assistia, era de noite. Fiquei em choque quando ele perdeu o cinturão, fiquei ainda mais chocado quando ele se lesionou e assisti junto com meu pai o grande retorno dele, né, contra o Nick Diaz. O Anderson Silva, pra mim, era realmente um herói naquela época. Pra mim, ele era o grande ídolo nacional. O que ele conseguiu fazer no esporte, a forma como ele fazia, a personalidade dele, calma, porém brincalhona, paciente. Ele gostava de passar aquele ar de artista marcial, tinha muita coisa que ele fazia dentro da luta e também fora, que era inspirado nos próprios ídolos que ele tinha, que é o Muhammad Ali, o Bruce Lee. E meus amigos, se eu ficava nervoso vendo Chris Borg, vendo José Aldo, vendo Tony Ferguson, vendo Anderson Silva, era à beira do infarto. Meus amigos, acompanhar a reta final de Anderson Silva no UFC era um pesadelo, porque eu passava a semana toda nervoso, ficava o tempo todo, eu ficava inquieto. Aí começava a luta, eu não piscava, eu ficava com o olho vidrado assim, morrendo de medo, apertando assim com o coração, a mão tremendo. Meu Deus do céu, é um sofrimento assistir esse homem lutar. Eu lembro, inclusive, que em 2017, depois que ele perdeu duas pro Chris Weidman, perdeu pro Bisping e pro Cormier, ele tava numa fase ruim, ele foi lutar com o Derek Bronson. E aí foi aquela luta acirrada, meu Deus do céu, era o coração na mão o tempo todo. E eu assistindo lá, sem saber quem tava vencendo, porque parecia que um round podia ter ido pra qualquer um. Aí foi chegar na decisão dos juízes, o Bruce Buffer, 29-28, 29-28. Pro vencedor, ele começou a apontar assim pro Bronson. Eu, não. Ah, não, de novo não. Só que ele mudou de lado e apontou pro Anderson. Quando ele apontou pro Anderson Silva, eu dei um grito tão grande que minha mãe acordou. Os vizinhos ligaram pro meu apartamento. Eu ficava tão nervoso vendo esse homem lutar. Agora também, as lutas dele no boxe contra o Júlio César Chaves, eu achava que ele ia levar uma surra. Inclusive eu gravei uma live aqui, fiquei todo nervoso assistindo aquela luta. Ele contra o Jake Paul também, eu ia gravar uma live, acabei nem gravando porque eu tava muito nervoso. Enfim, é um tipo de emoção que eu nunca senti em nenhum outro esporte, com nenhum outro lutador. Eu nunca senti tanta emoção, assim, tanta... sei lá, eu nunca tive esse sentimento acompanhando qualquer outra coisa, só nas lutas do Anderson Silva. Minha única ressalva é o fim da carreira dele. Eu acho que ele teve muita oportunidade de se aposentar antes e acabou insistindo demais. Pra mim, a aposentadoria perfeita pra ele teria sido depois daquela luta contra o Israel Adesanya. Eu acho que teria sido uma despedida muito bonita. Fez uma luta muito boa com o atual campeão da categoria, sendo que o Anderson tava com 44 anos de idade. E aí terminou a luta, ele perdeu, mas meio que perdeu de pé. E a galera tava aplaudindo ele de pé. Os australianos, o que é que australiano tem a ver com Anderson Silva? E mesmo assim estavam aplaudindo de pé o cara. Então foi uma cena muito bonita. Eu acho que teria sido muito lindo ele ter se aposentado ali, mas
acabou não acontecendo. Aí teve a luta com o Cannonier, que nossa, eu fiquei tão nervoso também vendo essa luta. Teve a luta contra o Uriah Hall também, que pra mim foi... eu prefiro até esquecer que aconteceu. E hoje em dia, sei lá, eu fico um tanto triste porque aquele mito que tinha em volta do Anderson Silva e até o carinho que ele tinha com a própria carreira meio que sumiram, desapareceram. Ele nem foi na cerimônia do Hall da Fama do UFC. Mas de qualquer forma, foi a partir do Anderson Silva que eu entrei nesse mundo e cheguei até aqui falando com vocês nesse vídeo. E por isso, Anderson Silva é o meu lutador favorito e apesar de eu considerar o Jon Jones acima do Anderson no quesito de conquistas, títulos e etc., eu ainda acho que no quesito herói, ele é o maior lutador de todos os tempos. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, muito obrigado por terem assistido, muito obrigado pelos 140 mil inscritos, e se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.